Então, vamos começar orando da melhor forma possível. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, primeiramente para te agradecer. Agradecer por tantas bênçãos que o Senhor vem nos dado, meu Pai. Agradecer por ter cuidado de nós até esse dia, até esse momento. Eu venho te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que está aqui hoje, terça-feira à noite, dispondo do tempo, do seu tempo, do tempo delas, para buscar mais de Ti, para aprender mais essas lições de vida, meu Pai, literalmente de vida, que o Senhor deixou para nós. Senhor, que o nosso coração possa ser corações em terra fértil, que toda semente, toda palavra que vamos ouvir agora seja para todos nós, meu Pai, que cada um aqui consiga absorver, meu Pai, a Tua palavra, entender e ter pleno entendimento e levar para nossas vidas, meu Pai, para o nosso dia a dia, essas lições valiosas. Eu me arrependo por todos os meus pecados, Senhor. Reconheço que eu sou pecador e me arrependo pelos pecados de todas as pessoas que estão aqui, meu Pai. Te peço para que o Senhor esteja junto conosco nesse momento, nesse estudo. Que o Teu Santo Espírito Santo esteja conosco aqui. Que eu não leia nada e não fale, na verdade, nada de mim, nada do meu eu, nada do que eu acho, meu Pai. Mas que eu fale somente o que estiver escrito, somente o que for a Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor não me deixe distorcer nada, puxando para mim ou puxando para outras pessoas o entendimento. Que possamos ler e entender a verdade nua e crua, assim como deve ser, meu Pai. Sem amaciar, sem aliviar as Suas lições no entendimento. Que o Senhor nos guie nesse estudo, no mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim. Shalom, boa noite a todos. Muito bom ver todo mundo aqui. E vamos começar o estudo, que tem muita coisa bem importante e especial nesse estudo que a gente vai aprender hoje. Primeiro, a gente vai fazer um resumo do que a gente viu terça-feira passada, lá em Lucas, capítulo 18 inteiro. Em Lucas, capítulo 18, a gente tem alguns versículos muito importantes e muitas lições importantes. A gente vem vindo, e aprendendo cada vez mais durante esses estudos aí, o livro de Lucas, mas tem algumas coisas muito, muito relevantes aqui nessa parte, no capítulo 18 e no 19 também. Amém? A gente vê em primeiro, do 18, versículo 1 até o versículo 8, em lição, o discípulo do reino vive em oração perseverante. E aqui Jesus, ele dá uma parábola de uma viúva pedindo para um juiz, que é ateu, que ele não ouve ninguém. E essa viúva, de tanto pedir a favor dela, de tanto pedir para o juiz ajudar ela, de tanta insistência, o juiz acaba cedendo e ajudando. E aí Jesus compara com Deus. Se não a gente, que somos filhos de Deus, que aceitamos Jesus, pedir as coisas, óbvio, para o reino, Senhor, me ajude a vencer esse pecado, Senhor, me ajude a perdoar, me ajude a passar em frente dessa pedra de tropeço. Então ele fala que Deus não vai tardar em nos ajudar. É um versículo muito importante, que a gente tem que orar insistentemente e não desanimar. Amém? Deus justifica o humilde, não orgulhoso. Lá no versículo 9 até o 14, tem uma parábola muito, muito legal, que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu é uma pessoa que entende muito da lei, do Antigo Testamento. E aí Jesus conta essa outra parábola, que um fariseu sobe no monte para orar. E aí ele começa a orar e ele vê uma pessoa, um publicano, um cobrador de impostos, uma pessoa que vive no pecado lá também. E ele olha assim para o lado quando ele está orando e ele fala: "Ô Senhor, obrigado por eu não ser igual esse cara aqui, que é pecador. Obrigado porque eu não minto, porque eu sou justo. Obrigado por não deixar eu ser igual ele.
né? E ele continua fazendo isso, enquanto o outro, o publicano, ele não tem coragem, né, de erguer a cabeça para orar, de tanta vergonha que ele sente dos pecados dele. E ele fala o seguinte: ó Deus, tem pena de mim, que eu sou pecador. E aí Jesus ele fala aqui: digo a vocês que este pecador, né, foi justificado para a sua casa, e não aquele outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, Jesus ele vem nos ensinando o tempo inteiro, né? Que a gente não deve se sentir melhor do que ninguém. Pelo contrário, a gente tem que servir, ajudar os outros, né? Essa parábola é muito boa, né? Uma das minhas preferidas aí. Outra coisa que a gente vê, o apego às riquezas pode impedir a rendição total. Essa é uma parte muito interessante, né, que a gente tem que dar uma ênfase, porque a gente vai ver um outro lado. Amém? A gente viu terça-feira passada a parábola do a história do jovem rico. E Jesus ele estava pregando essas coisas para as pessoas, e aí chegou um jovem rico e perguntou para ele, né? Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Ele pergunta para Jesus. E Jesus responde, esse eu vou ter que ler. Porque você me chama de bom. Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Isso Jesus falando. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho e honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse, tudo isso tenho observado, desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Uma coisa ainda falta. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então aqui nessa parábola, a gente tem que entender, imagina uma pessoa que lutou a vida inteira para conseguir alguma coisa. A vida inteira. Tanto um atleta olímpico, né, para ganhar a medalha de ouro, treinou a vida inteira, vamos usar esse exemplo, e ele foi fazendo tudo regradinho, não comeu besteira, não tomava sorvete, não comia chocolate, fazia tudo regradinho, mas faltava uma coisa só para ele ganhar a medalha de ouro, só uma, imagina assim, uma escada gigante, ele já foi em todos os degraus, ele já tinha subido, mas faltava só um, para ele vender todas as coisas. E ele não quis, ele recuou todos os outros. Né? Então a gente vê que aqui era o pecado dele, né? A gente já teve esse entendimento, se aprofundou bastante terça-feira, explicamos tudo isso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado e se autoanalisar para ver quem que está sentado no trono do nosso coração. Será que a gente está vivendo para Deus ou para o dinheiro? Né? E a gente vê aqui, né, nessa parte, uma pessoa que recuou, que não foi para frente, mas ouvindo ele, ficou triste, porque era riquíssimo. Né? Essa é a versão que eu estou lendo agora, a NAA, da minha Bíblia física. Por isso que talvez está um pouquinho difícil de entender. Amém? Não esquece dessa parte. E a gente vê também a cruz, foi cumprimento das profecias e o entendimento vem de Deus. Então aqui, Jesus ele fala outra vez, né, da sua morte e ressurreição na cruz, abertamente. Então a gente viu todas essas coisas bem aprofundado no estudo de terça-feira passada. Amém? E agora a gente vai entrar no capítulo 19. Mas uma pergunta importante antes de começar, a gente vai desvendar e descobrir essa pergunta ao longo do estudo de hoje. Qual a diferença entre conhecer Jesus e seguir ele? Será que a gente sabe? Todos nós sabemos? Qual que é a diferença de conhecer Jesus e seguir ele? E seguir Jesus? Muitas pessoas conhecem Jesus e não seguem ele. Amém? Tem uma grande diferença entre conhecer e seguir. E a gente vai
discorrer essa pergunta aí, né? Desvendar essa resposta. Então, agora a gente entra em Lucas, capítulo 19, do versículo de 1 a 10. Não esquece da parábola do jovem rico, que eu acabei de falar. Amém? Jesus e Zaqueu. Versículo 1. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico, chamado Zaqueu. Um homem rico, que era chefe dos cobradores de impostos. Olha só, hein? Chefe dos cobradores de impostos. O pessoal naquela época já não gostava dos cobradores de impostos. E ele era o chefe deles. Versículo 3. E ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, à frente da multidão, e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Olha só, né? Zaqueu era um homem muito rico, chefe dos cobradores de impostos, e ele não estava conseguindo ver Jesus que ia passar por ali. Nesse ponto aqui da história, já a maioria das pessoas, se não quase todas, conhecia já ou ouviu falar de Jesus. Jesus que fazia os milagres, que curava paralítico, que curava cego, né? Que tinha as palavras da vida, que se falava com tanta autoridade, mais autoridade do que todos os profetas do Antigo Testamento. Então a fama de Jesus já tinha se espalhado aqui. E Zaqueu queria ver. Então ele queria ver esse tal de Jesus, que ia passar por ali. Então ele foi e subiu em uma árvore, em uma figueira, para só ver Jesus. Olha só. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador? E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor. Vamos dar uma pausa aqui, amém? Do versículo 7, acaba essa parte. Do versículo 8, ele já está na casa de Zaqueu, para a gente ter total entendimento, amém? Então, do versículo 7, quando Jesus falou para Zaqueu e apontou para Zaqueu, falou: Zaqueu, desça daí que eu vou jantar na sua casa hoje, né? Pois eu preciso ficar na sua casa hoje, desculpa. As pessoas começaram a resmungar, falando: nossa, Jesus vai comer na casa daquele pecador ali? Caramba! Meu, será que ele conhece quem que é esse cara? O que ele faz? Né? E aí corta. Agora, do versículo 8, Jesus já está na casa de Zaqueu. Amém? Aqui Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Então, na casa eles estavam ali comendo, conversando. E Zaqueu provavelmente se levantou da mesa e disse ao Senhor: Escute, agora vamos ler. Versículo 8. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha que lindo, né? A gente viu no resumo que eu passei para vocês, no capítulo 18, o jovem rico que não quis fazer, né? Que ali o senhor do coração dele estava sendo dinheiro, por mais que ele estava seguindo tudo, faltava uma coisa ainda para ele. E ele ficou triste, saiu dali triste. E agora aqui a gente vê Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, uma pessoa com muito dinheiro, chegando, tendo essa conversa com Jesus, né? E falando: Senhor, eu vou dar tudo que eu tenho, metade de tudo que eu tenho para os pobres. Olha só, né? Então ali a gente vê no 18 uma história de alguém que não quis
que ali pegou o pecado nele. E aqui a gente vê alguém que, mesmo sendo muito rico, assumiu e falou: Senhor, não, eu me arrependo, né? Eu quero seguir, eu não quero só conhecer você, eu quero te seguir. Quero seguir o que você fala, né? Fazer a tua vontade. Explicações. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e rico, visto como pecador público. Ele sobe na árvore para ver Jesus. Curiosidade inicial. Então ele teve uma curiosidade para descobrir quem que era Jesus, né? E isso que é interessante. E Jesus chamou ele pelo nome. Olha que lindo, né? Ele olha para uma árvore, aponta ali e fala: Zaqueu, pelo nome. Desça daí. Você vê que ele conhece todos nós, né? A transformação se torna visível no versículo 8. A restituição e a generosidade. O que Zaqueu fala que vai fazer e faz. Amém? Então essa transformação se torna visível. E Jesus declara: hoje a salvação entrou nesta casa. E no versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha só que lindo, né? Que lindo. A gente vê aqui algumas outras coisas que a gente também não pode. Jesus já vem falando pra gente vários ensinamentos, mas a gente, em todas as parábolas, em todos os versículos, capítulos que a gente lê na Bíblia, a gente tem que tirar todas as lições possíveis. Aqui a gente vê que a gente não pode julgar ninguém. Em hipótese alguma e em nenhuma situação. Hoje é fácil a gente falar com entendimento, a gente sabe quem é Jesus Cristo, mas é fácil a gente falar: nossa, como é que aquelas pessoas apontaram e falaram: nossa, ele vai comer com aquele pecador? O que ele está fazendo em comer com aquele pecador? Questionando, né? Perguntando, murmurando. Mas será que a gente, se tivesse naquela época, não ia fazer igual? A gente não julga outras pessoas por muito menos? Fala: nossa, você vê a roupa que ela tá? Você vê o que ela falou? Né? A gente tem que se autoanalisar. E é muito lindo, não mudando o foco desse ensinamento, mas é muito lindo a decisão que Zaqueu toma, né? De renunciar mesmo. Metade do que ele tem, dá para os pobres. Quem ele roubou ainda, ele dá 4 vezes mais do que ele roubou. Essa é a verdadeira ação que uma pessoa que segue Jesus Cristo tem que tomar. Amém? A gente tem que fazer uma autoanálise. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente tem que olhar assim: tudo o que você fez de errado, se arrepender por isso, nunca mais errar, ajudar os próximos e todas as outras coisas que a gente já aprendeu longo desse estudo aí. Amém? Agora a gente vai para Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao 27. As 10 moedas de ouro. Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Algo para acrescentar também? Amém. Versículo 11. Jesus contou uma parábola para os Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Lembrando, vou dar um parênteses aqui, lembrando que eles acreditavam, algumas pessoas já acreditavam que Jesus era o Messias, mas era o Messias guerreiro, né? Que a interpretação deles errada tiveram. Amém? Que ia vir com um exército, que ia tomar força as coisas, que ia derrubar o político da época, né? O governador da época, e governar no lugar dele, tudo isso. Então era esse entendimento. Então quando fala, agora ele estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo, esse reino que eles estavam pensando era como esse exército. Amém? Versículo 12. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante, vamos prestar atenção nessa parábola, certo homem de uma família importante foi para um país que ficava
bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados. Deu a cada um uma moeda de ouro e disse: Veja o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro, até a minha volta. 14. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queria que aquele homem fosse rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado dinheiro para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado. E porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. Vamos dar uma recapitulada aqui nessa parte. Tinha um homem que ele ia ser rei, né? Ele ia ter que ir para uma cidade ser rei. Ele chamou os empregados e deu 10 dinheiros, 10 reais para cada um. E ele falou, multipliquem esse dinheiro, né? Façam esse dinheiro. Cadê? Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro. Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro. E aí, quando ele saiu, enviaram uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse rei. Quando ele estava indo no caminho, enviaram pessoas para dizer que não queriam que ele se tornasse rei. E mesmo assim ele foi rei, dependente do que acontecesse. E ele voltou e começou a chamar os empregados. O primeiro mostrou para ele, né, que conseguiu ganhar mais 10. E ele respondeu, muito bem, você é bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. Amém? Vamos continuar agora. O segundo empregado veio e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. E o outro empregado chegou e disse, patrão, aqui está sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Eu tive medo do senhor, porque sei que é um homem duro, firme, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Olha só o que ele falou. E ele respondeu, você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tira dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então, por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali, tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Então, além dele perder tudo, além dele não ter rendido nada, esse empregado, ele ficou com medo do patrão, né? Porque o patrão dele era muito firme. E aí o patrão dele chegou e, com as próprias palavras que o empregado falou do patrão, ele sentenciou o empregado. E ele falou, tirem dele a moeda e deem o que tem 10. Por ele ter guardado aquilo que o patrão tinha dado para ele, ele ficou sem nada no final, quando o patrão voltou. 25. E os empregados, né, que estavam em volta, e eles responderam, mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse, 26. Eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Olha só, tem muita coisa importante que a gente pode refletir aqui. Amém? Muito provavelmente você já deve ter escutado em algum lugar essa parábola, né? Eu já escutei de uma pessoa que trabalha junto comigo, né? Dando um entendimento do dinheiro, mas eu pesquisei muito.
para ver o que Jesus estava querendo falar com essa parábola. Será que ele estava falando para a gente aplicar, investir o dinheiro que a gente ganha, né? E eu cheguei à seguinte explicação. Amém? Se alguém discordar, depois vocês levantam a mão e a gente pode conversar. Ou tiver alguma coisa a acrescentar. Explicação. O povo achava que o reino político surgiria imediatamente, certo? Lá no comecinho. E Jesus usa a parábola para mostrar que haveria um tempo de espera e trabalho. A moeda representa o que recebemos de Deus. E o foco não é a quantidade, mas a fidelidade em negociar o reino enquanto o rei não volta. Em investir, em multiplicar isso enquanto o rei não volta. E o terceiro servo não foi castigado por roubar, mas por não fazer nada. O medo e a visão distorcida sobre o caráter de Deus paralisa a frustração. Então ali a gente pode colocar um entendimento de aquele rei, numa explicação mais fácil, vamos colocar nesse entendimento que suponhamos que ele seja Jesus nessa parábola, certo? Que ele foi, deu as bênçãos, deu a palavra para quem recebeu, certo? Para os seus empregados, para as pessoas que o seguem, que trabalham para ele, deu as bênçãos, deu esse dinheiro, deu esse conhecimento que todo mundo está tendo aqui. Amém? Deu para todo mundo que aceitou ele, quer seguir Jesus Cristo, ele deu. E aí ele saiu para virar rei. Mesmo outras pessoas não querendo que ele virasse rei. Ele virou rei, independente da situação e da opinião. Quando ele voltou, ele começou a cobrar todo mundo. Um exemplo, Nicolas, eu te dei conhecimento sobre a palavra de Deus, te dei discernimento para você saber o que é certo e o que é errado, né? Por mais que não seja pleno, te dei um certo discernimento. Você sabe que mentir é errado. Falar a verdade é certo. Sabe que roubar é errado. Não roubar é certo. Sabe que amar Deus sobre todas as coisas é o caminho certo. E depois é amar o próximo como a si mesmo. Você sabe disso, né? Sim. E o que você fez com todo esse conhecimento que eu te dei? Você espalhou? Você tentou trazer outras pessoas para a salvação? Para o céu? Você tentou tirar outra pessoa do inferno? Levar a palavra de vida eterna para alguém? Ajudar alguém que estava precisando? Te dei condições de várias coisas para fazer. Todo dia eu te dou uma oportunidade nova. E o que você fez com isso? Ah, Senhor, não, trouxe aqui, né? Eu fiz algumas coisinhas. Fiz isso, fiz aquilo, pô. Parabéns, mínimo, parabéns. Né? Então você vai governar 10 correspondentes. Legal. Não, Senhor, eu não fiz nada. Eu fiquei com medo, né? Eu preferi me salvar. Só eu. Não, eu li aqui sozinho. Não quis fazer estudo, não quis abrir célula, não quis falar para outras pessoas porque eu tenho vergonha, né? Sou muito tímido para falar. Aí eu preferi não falar nada. Ficar aqui quietinho na minha, li bastante, né? Eu mentia também. Fazia ali o básico, né? E aí a gente vê o que esse rei ele faz nessa decisão. Você não multiplicou nada. Ficou tudo para você, você guardou porque estava com medo? Estava com medo de falar alguma coisa errada? Ah, não, Senhor, é que eu não acho que eu tenho tanto conhecimento assim. Você ficou com medo de falar com outras pessoas? Você ficou com vergonha? Então tá bom. Então quando esse rei voltou, ele foi e tirou tudo o que ele tinha dado e deu para alguém que já tinha multiplicado. Então, meu amigo, você não fez nada com isso que eu te dei, então deixa eu entregar para quem merece.
para quem está fazendo jus. Amém? E o final dessa parábola ainda é muito sério. Que ele fala, a parábola termina com um tom sério sobre a rejeição ao reinado de Cristo, né? A gente já sabe que, eu já contei essa história, que o muro é do inimigo. Eu vou contar de novo. Jesus nos ensina que a gente tem que tomar uma decisão. Ou segue ele ou não segue. Não tem meio termo. Ou obedece o que ele fala, ou não obedece. Ou fala, não vou obedecer, não vou seguir, vou viver minha vida do jeito que for e eu vou pro inferno mesmo. Ou você fala, não, eu vou pro céu, Senhor. Eu vou fazer de tudo, vou me esforçar para fazer a tua vontade. Não quero mais pecar, vou me renunciar, vou me santificar cada dia mais, ser mais santo. Cada dia que for passando eu não vou regredir. Se tiver uma pedra na minha frente e eu tropeçar, vou chutar essa pedra para longe, passar por cima, né? Não quero ficar travado em um pecado só, em um vício, em uma mentira, em uma inveja. Não quero liberar perdão. E Jesus nos ensina que é assim, que tem que ser. Não tem o meio termo. Não tem. E ele fala, eu não vou lembrar o versículo nem o capítulo agora, nem o livro, que ele fala isso, mas ele fala que está a ponto de vomitar essa pessoa que é morna, nem quente nem frio, né? Então, a história do muro também. Ele tem uma pessoa que está em cima do muro, amém? E de um lado do muro são os anjinhos, é Jesus Cristo, que está do outro lado do muro, desesperado, chamando essa pessoa que está em cima do muro, olhando, e Jesus olha, chama pelo nome, vem, sai daí, não fica aí, e vem chamando de toda a força, e os anjinhos chamando também, todo mundo ajudando, vem pra cá, e a pessoa que está lá em cima do muro, olha, isso aqui eu tenho que renunciar a muita coisa, né? Uma mentirinha ali, será que tem tanto problema assim? Eu não quero parar de mim, não quero parar de falar mal dos outros, não quero parar de roubar, não quero parar de beber em excesso, não quero parar de fumar, não quero parar de usar... Não, é muita coisa que tem que fazer. E aí do outro lado, tá lá Satanás de braço cruzado, com a perna pro ar, né, sentado numa cadeira de praia, tranquilão. E os anjinhos começam a olhar, os anjinhos olham. Amém. Obrigado, Nath. E aí os anjinhos começam a olhar pro outro lado do muro e falam, caramba, por que ele tá assim, né? Por que ele tá assim, pô, tão tranquilo? Enquanto um lado aqui... Na verdade, a pessoa que tá em cima do muro fala, nossa, por que ele tá tranquilo? De um lado tá todo mundo fazendo o máximo de esforço. Jesus me chamando, os anjos me chamando, todo mundo me ajudando. Deus, Espírito Santo, todo mundo me chamando desesperado. E eu olho aqui de cima, Satanás do outro lado ali, tranquilão. Mó paz. Né? Sossegado. E aí a pessoa que tá lá em cima pergunta, por que você tá tranquilo? Aí ele vira e fala, porque o muro é meu. A indecisão já é do inimigo. Amém? A Nath achou aqui o versículo pra gente. Muito obrigado, Nath. Lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 16. Mas, porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Amém? Então a gente precisa escolher um lado. E a gente vê que essa parábola, né, ela termina com um final muito sério. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse rei, que não queriam que Jesus governasse, e os matem na minha frente, uma consequência das decisões das pessoas. Amém? Pessoal, até aqui alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar também? Amém. E agora a gente vai para Lucas capítulo 19, do versículo 28 ao 40. Jesus entra em Jerusalém. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficavam perto do Monte das Oliveiras,
enviou 2 discípulos à frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Aqui em outras versões, né? Porque o Senhor precisa dele. Versículo 32. E eles foram e chamaram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele, ou o Senhor precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo o que tinham visto. E eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí, alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Amém? Nossa, muito lindo, né? Essa passagem. A gente tem várias explicações aqui, mas é muito bonita essa passagem, né? Enquanto os fariseus queriam calar, né? Jesus manda todo mundo calar a boca, ficar quieto, não cantar. Ele faz que as pedras cantarão, né? Se eles se fecharem. É lindo demais. Que todo mundo reconheceu o rei. Mas vamos lá. Explicações. Os discípulos foram buscar o jumentinho sem questionar a ordem estranha de Jesus, né? Então aqui uma parte muito importante, se vê a fé dos seguidores de Jesus. Que Jesus chegou e falou: vai nessa cidade. Passou certinho o que eles tinham que fazer. Vai ter um jumentinho amarrado numa madeira. Assim, esse jumentinho nunca foi montado, né? E aí, se alguém perguntar, você fala que esta frase: mestre precisa dele. E eles foram sem questionar. Que lindo, né? Que exemplo de fé que a gente precisa ter. Mesmo não fazendo sentido, você imagina, alguém chega e fala para você: óbvio, aqui não é qualquer alguém, né? É Jesus. Mas você ora e você sente e escuta Deus conversando com você, Espírito Santo falando: olha, você vai para cá, vira à esquerda, ali naquele beco você vai entrar, bater na porta e falar essa frase. E vai acontecer isso para mim. E você fazer isso sem questionar, é lindo, né? A fé que a gente precisa tomar como exemplo e precisa ter. Esses exemplos de fé. Não tirando o foco central aqui dessa parte. Jesus não entra em um cavalo de guerra, mas em um jumentinho em Israel, cumprindo a profecia e demonstrando que o seu reino é de paz, não de força bruta. E essa profecia é uma profecia que está lá em Zacarias 9:9, falando que o rei, né, que o Messias ia vir montado em um jumentinho específico, desse jeito específico. Um jumentinho que nunca foi montado, que ia acontecer essa frase, essa conversa, tudo. Muito lindo, né? E Jesus vem cumprindo essas profecias. O povo estende capas, é um gesto de submissão a um rei. E eles celebram os milagres que viram, reconhecendo a autoridade de Jesus. Diante da tentativa dos fariseus de silenciar o louvor, Jesus afirma que a glória de Deus não pode ser contida. A criação reconhece o seu Criador. Olha que lindo, né? Agora vamos continuar aqui em Lucas capítulo 19, do versículo 41 ao 44, é um complemento também dessa parte. Amém? Jesus chora
com pena de Jerusalém. Então a gente vai entender por que ele chorou. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: Ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora não pode ver isso, pois chegarão aos dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Igual eu falei para vocês, aqui Jesus está querendo dizer que as pessoas estavam realmente achando que Jesus ia vir como um guerreiro, né? Que ele estava vindo trazer guerra e não a paz. A gente vê mais para frente que esse mesmo povo que estava cantando e glorificando o nome de Deus ali é o povo que crucifica Jesus. Por isso que ele estava chorando, né? E ele fala essas coisas. Jesus não chora de pena de si mesmo pelo que sofreria, mas de tristeza por aqueles que o rejeitam. É o choro de quem oferece paz a quem escolhe a guerra. É muito triste isso. É igual terça-feira passada eu contei aqueles acontecimentos que o Mado Carlos também participou, lá do filho, né? E eu falei que ali, estava conversando com ele também, ali eu vi que são escolhas que as pessoas fazem. Por mais que nós, quando aceitamos verdadeiramente Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, fazemos tudo o que Ele pede, colocamos Deus acima de todas as coisas na nossa vida, ajudamos o próximo como a si mesmo. A gente quer levar essa palavra para outras pessoas, para que essas outras pessoas, todo mundo, possa ir para o céu, possa alcançar a paz aqui, possa reconhecer que essa pessoa não está sozinha aqui nessa vida, que ela só precisa aceitar Jesus e Ele vai ajudar ela, né? E você quer que todo mundo vá para o céu, que todo mundo sinta o que você está sentindo. Mas são escolhas. São escolhas. Amém? A gente faz o máximo possível. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas aceitar e seguir é a escolha individual de cada um. E é esse choro que Jesus, né, tem. Ele oferece paz a quem escolhe a guerra. E Jerusalém, uma curiosidade, significa cidade da paz. Olha só, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. Mas seus moradores não reconheceram que a verdadeira paz estava caminhando entre eles. Eles buscavam libertação política, mas ignoram a libertação espiritual, né? Jesus profetiza a destruição da cidade. Isso mostra que rejeitar a visita de Deus não é algo neutro. Deixar passar as oportunidades da salvação traz consequências irreversíveis. A gente vê ao longo desse livro e de todos esses estudos que a maioria das cidades, todo mundo tem uma oportunidade em algum momento da vida. De alguma forma, né? A Noemi, eu ficava me questionando muito no começo da minha conversão. Falava, nossa, será que todo mundo tem a oportunidade de conhecer Jesus mesmo? Pô, o pessoal de Marrocos, né, vive em uma ditadura. Aí em Marrocos tem um rei, tem a família real, e não, quem entrar com a Bíblia lá morre. Então a Bíblia lá é um crime inegociável. E a sentença de morte. E aí a Noemi me emprestou um livro, Fatos Reais. E ela conheceu essa pessoa. Olha que legal, né? E nesse livro ele conta a história de do príncipe de Marrocos, né? Que eu acredito que ele está vivo ainda até hoje. Ele mudou de nome e tudo mais por conta dessa história, mas ele era o príncipe de Marrocos. Conheceu Jesus Cristo orando no trabalho de uma faculdade. Um dos trabalhos era para ele estudar sobre a Bíblia como um livro mesmo, né?
e falar alguma coisa, sabe? Trabalho acadêmico, normal. E aí, ele começou a entender, e a religião lá de Marrocos é outra. Ele começou a entender, e questionava muito, não aceitava de jeito nenhum. E num momento Jesus visitou ele. Olha, é lindo, lindo esse livro, e essa história, né? Lindo, lindo mesmo. E ele reconheceu Jesus Cristo, entendeu? Ele renunciou toda a vida de príncipe dele, lá de Marrocos. Ele saiu de Marrocos sem dinheiro, sem roupa, ele estava sendo caçado. Tem uma longa história, né, até chegar nesse ponto. Mas ele estava sendo caçado lá, porque ele publicamente aceitou, praticamente, Jesus Cristo. Então, mesmo sendo príncipe, a sentença era a morte. E ele saiu, veio para o Brasil, hoje ele mora aqui no Brasil, sem saber a língua, sem dinheiro, ele só tinha comprado a passagem. Na verdade, quem comprou a passagem foi um amigo que ele acabou conhecendo, que também era cristão, tal, e ele veio aqui sem nada, e hoje ele está aqui. Olha que história. Então, sim, resumindo toda essa história, em algum momento, todo mundo tem alguma oportunidade, de alguma forma, até as pessoas que estão lá isoladas, né, que não têm acesso a nada relacionado à Bíblia. Essa é uma história que veio me esclareceu muitas dúvidas. Aí cabe a pessoa aceitar ou não. Amém? Se a pessoa logo de cara falou não, ela teve a oportunidade dela, a decisão foi dela de não ouvir. Nem ao menos ouvir ou ver nada. Então, a oportunidade teve. Amém? Lucas capítulo 19, do versículo 45 ao 48. Amém? Agora, outra parte. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. E ele lhe disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será uma casa de oração, mas vocês a transformaram em um esconderijo de ladrões. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos do povo queriam matá-lo, mas não achavam jeito de fazer isso, pois todos o escutavam com muita atenção. Amém? Então aqui a gente vê uma parte muito importante que não tem que pular, tem que ler do jeito que está escrito. Amém? E foi o que aconteceu, do jeito que a gente tem essa mesma parte, esse mesmo versículo em outros livros também do Evangelho, falando com mais detalhe o que aconteceu. Deixa eu ver se tem uma. Certo, falando com mais detalhe o que realmente aconteceu aqui. E eu acho muito interessante as coisas que a gente consegue tomar daqui. De ver Jesus começou a expulsar as pessoas do templo. E esses são os vendedores que ele começou a expulsar. Por quê? No tempo da Páscoa, que a gente sabe que era o que estava para acontecer aqui, no tempo da Páscoa, todo mundo tinha que fazer o sacrifício. A Páscoa, ela veio e começou lá em Moisés. Para quem não sabe, a gente vai ter um estudo da Páscoa, que é daqui a pouco, né? Logo, logo tá chegando a Páscoa. Faço um estudo focado nisso. Mas começou lá em Moisés da Páscoa, e todo mundo tinha que fazer um sacrifício e comer certas comidas de certas formas para a redenção dos pecados e para comemorar que o povo de Israel tinha sido liberto da mão do pessoal do Egito, certo? E tinha algumas regras ali que precisava fazer com questão do sacrifício que precisava acontecer. Mas a gente vai entrar mais em detalhe no estudo da Páscoa. E aí, as pessoas, sabendo disso, e Jerusalém já sabendo que na época da Páscoa todo mundo ia ter que ir para lá, naquele lugar, naquele templo, fazer esse sacrifício, os vendedores e a própria também Jerusalém e o governo, quando chegava a Páscoa, eles aumentavam os impostos, eles colocavam várias barracas na frente do templo, em volta do templo, em todo lugar, vendendo essas coisas, né? Que precisavam, esses sacrifícios, esses animais, essas coisas que precisavam ser feitas em valores absurdos. Absurdo.
certo? Uma vaquinha que normalmente custava 10, um bezerro custava 10, ali passou a custar 80. E quando Jesus viu aquilo, ele ficou indignado com essa situação e começou a expulsar todo mundo. E ele fala que ali, aquele lugar, precisa ser uma casa de oração. Amém? Então vamos ver as explicações mais a fundo disso. Jesus expulsa os vendedores porque a religião tinha virado um negócio. O que deveria ser um local de entrega a Deus virou um balcão de lucros egoísta. Ao citar que a casa é de oração, Jesus lembra que o templo ele serve para relacionamento com o Pai. O pecado deles foi trocar a devoção por exploração. Amém? Enquanto os líderes buscavam matar Jesus, o povo tinha sede de suas palavras. A gente vê no final dessa parte que Jesus ele pregava todos os dias ali na frente do templo, depois desses acontecimentos. E os mestres da lei buscavam e ficavam ouvindo, buscavam achar alguma coisa que Jesus falasse errado para matar ele. E as pessoas continuavam cercando, ouvindo, né, alimentando dessa palavra de vida que Jesus passava. E Jesus não estava sendo intolerante com os vendedores, ele estava restaurando o temor a Deus no Antigo Testamento. A santidade era guardada com fogo e morte. Aqui, Jesus aguarda com a sua autoridade divina. Amém? Então a gente vê que o motivo principal, o objetivo principal de uma igreja, de um templo, seja ela qual denominação for, precisa ser de oração. Precisa fazer com que a gente se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus, tenha um relacionamento melhor com Deus. Esse é o objetivo e sentido dessas casas e desses locais. Amém? Desses templos. É isso. Não é eu vou lá para comer, para se juntar com os colegas, para comer pizza, para comer pastel, para comer isso, para comprar ali, para participar lá. Não. Esses lugares precisam ser para nos aproximar de Deus. Para uma pessoa que está distante de Jesus, de Deus, chegar lá e restabelecer essa conexão, se arrepender, um local de oração para glorificar o nome de Deus. Amém? Pessoal, agora vamos ver o resumo desse estudo. O encontro com Jesus exige reparação de erros e mudança de vida. E aonde que a gente viu isso? Lá em Zaqueu. Amém? Que ele reconheceu Jesus e seguiu e quis seguir, e quis dar metade do que ele tinha para os pobres, e para quem ele tinha roubado, ele deu 4 vezes mais do que ele tinha roubado para essas pessoas. Amém? Então exige essa reparação, essa mudança de vida. Somos chamados para trabalhar pelo reino até que o rei volte. A gente vê isso lá em Lucas 19, do 11 ao 27. Então, essas bênçãos, essas palavras que todo mundo que está aqui hoje está ouvindo, esse discernimento que o Espírito Santo está dando para cada um. Então é isso, para isso que serve o templo, é isso que eu tenho que fazer. Então, é essa pessoa que eu estou precisando perdoar. Todas essas palavras que a gente recebeu, essas bênçãos que a gente recebeu de Deus, a gente tem que multiplicar isso. Amém? Não pode ficar guardado só pra gente. Jesus é o rei humilde que merece nossa obediência e adoração total. A gente viu isso no 28 ao 40, ele entrando com um jumentinho, né? O rei do mundo, de todo, entrando em Jerusalém com um jumentinho. Exige um tempo para o arrependimento. Ignorar a visita de Deus traz o juízo. Então a gente viu isso no 41 a 47. Amém? E a casa de Deus deve ser um lugar de oração, livre de interesse mundano e corrupção. Amém? O único objetivo precisa ser esse. Adoração, oração, restabelecer conexão com Deus, com Jesus, se arrepender dos pecados,
tudo isso que a gente já vem estudando ao longo desses estudos. Amém? Tem muita coisa que a gente viu, né, nesse estudo de hoje. Vamos ver agora o quiz, hein? Agora vai começar, quero ver quem prestou atenção. Vamos lá. 1. O que evidenciou a transformação de Zaqueu? O que a gente conseguiu ver visível, coisa visível, que mostra que Zaqueu se transformou. A emoção, que ele ficou emotivo, que ele se levantou da mesa. Alternativa A. B. Que ele reconheceu os seus erros e a mudança prática, que ele fala que ele vai dar metade para os pobres. Todo mundo que ele fez mal e roubou, ele vai dar 4 vezes mais. Essa mudança prática. Ou C, porque ele tinha um status religioso, porque ele era líder dos cobradores de impostos. Amém, amém. Isso aí, alternativa B, correta. Isso aí. Na parábola das moedas, essa é interessante. O que o patrão esperava que os empregados fizessem? A. Guardassem o dinheiro em um lugar seguro. Então essas bênçãos que Jesus, que Deus, esse conhecimento, esse discernimento que ele deu pra gente, ele quer que a gente guarda só pra gente. Fala, não, eu vou ler aqui, é só pra mim isso daqui. Não vou compartilhar, não quero saber. Vou ficar só lendo aqui. Ou alternativa B, que desse o dinheiro aos pobres, ele quer que a gente dá tudo pros pobres. Tudo que a gente ganha é pros pobres. Ou C, que trabalhassem com o dinheiro para fazer ele render. Que a gente trabalhasse essas bênçãos para fazer elas renderem e multiplicarem e chamar mais pessoas para ir para o céu, para mais pessoas ter paz, verdadeiramente paz, para ter descanso quando vai deitar na cama. Alternativa C, parabéns, amém. 3. Qual foi a reação de Jesus ao ver a cidade de Jerusalém? A. Ele sentiu raiva, então ele chorou de raiva porque ele ficou muito bravo com Jerusalém. B. Ele chorou de compaixão por causa da cegueira, porque eles não conseguiam enxergar quem verdadeiramente era Jesus, o que ele estava representando ali, que não era guerra que ele trazia, não era ali sangue, ele não ia governar politicamente falando, que ele ia lá e mudar as leis, ia mudar a governança. Ou C, ele sorriu porque seria coroado. B, amém, amém, ele chorou por causa da cegueira deles. Amém. Agora, pergunta final para cada um que está aqui, de reflexão que a gente precisa refletir nas nossas vidas, né? Tudo isso que a gente estuda é de mudança de vida. A gente precisa se colocar em todas as situações possíveis que a gente lê na Bíblia. Ah, aquele cara errou assim, não. Eu preciso estar naquele lugar. Será que eu erro assim também? Não, tenho certeza que não. Eu vou me autoanalisar completo. A gente tem que se colocar em todas as situações. Todos. Amém? Então aqui, se o rei, se Jesus, se Deus pedisse contas hoje, chegasse a Alexandra, Aparecida, Arlete, Armanda, Belarmino, Carlos, Daniela, Eglis, Ivan, Sofia e Karen, Isolete, Michele, Natália, Noemi e Carlos, Tatiane e Guilherme. Se Jesus chegasse hoje, Deus chegasse hoje pra gente, pedisse contas, o que a gente ia apresentar? Frutos, a gente ia falar, olha, Senhor, eu tô participando toda terça-feira e eu comecei a ler aqui a Bíblia, eu li um versículo só, já entendi muita coisa, eu tô falando pra minha mãe, tô falando pra minha irmã, pra que a gente... Isso, cara, não pode pecar, a gente precisa aceitar Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue a salvação a não ser por Ele, depois que Ele veio. A gente precisa se arrepender. Sem Ele não tem paz verdadeira. Sem Ele não tem céu, não tem como ir pro céu. A gente não merece. Será que a gente está fazendo isso, falando para outras pessoas, chegando para a pessoa que a gente gosta, que a gente ama, dentro de casa e fora de casa, no trabalho? Né? Aquela pessoa que a gente se importa. E também para as pessoas que a gente também não tem muito afeto.
né? Falando, olha, toma cuidado, alertando, né? Quando alguém erra, que a gente viu já em outros estudos, alertando sempre com humildade, olha ali, toma cuidado, cara, isso é pecado, seguindo esse caminho aí, talvez não, certeza que você vai pro inferno. Não falando que eu tô isento de ir pro inferno, né? De hipótese alguma, mas a gente tem que tomar cuidado. É uma caminhada essa vida, né? Uma constante caminhada. A gente precisa se renunciar. É tudo carne, é tudo pecado. Desde o momento que a gente abre o olho, a gente olha em volta assim. Hoje, as coisas do mundo, quando a gente olha para as coisas do mundo, tudo tem pecado, tem ganância, tem cobiça, desejos carnais, o estilo de roupa que está na moda. Tudo vem do mundo. Né? Será que a gente alerta as pessoas que todo mundo precisa aceitar Jesus e reconhecer Ele verdadeiramente como seu único Senhor e Salvador para ser salvo? Será que a gente tem esse alerta? É isso que a gente vai apresentar fruto. Olha, Senhor, eu avisei para aquela pessoa, graças a Deus, ela estava num caminho errado, eu conversei com ela, tive uma conversa, fui na casa, fui isso, despojei do meu tempo, dei o meu tempo para isso, né? E trouxe essa pessoa. A gente vai apresentar fruto ou justificativa? Será que todo mundo aqui vai chegar, se Jesus pedisse contas hoje, se Deus pedisse contas hoje, vai falar, olha, Senhor, eu, Nicolas, aqui, né? O Senhor me deu, olha, eu li, consigo ler, eu não sou analfabeto, graças ao Senhor. Né? E eu li bastante a Bíblia, olha, da capa até a outra capa. Até o sumário, antes da Bíblia, de começar aqui os livros, eu li tudo. Sei de cor. Mas é que eu tenho vergonha, né? Eu acho que não é meu dom. É para outra pessoa falar de Jesus, não é para mim, não. Eu não quis alertar aquele irmão que estava pecando, a minha mãe, eu não quis alertar ela não, porque é meio chato, né? Fica chato no jantar em família. Eu não quis alertar meu sogro, a minha sogra não, porque senão eles vão ficar bravos, né? Aí fica ruim depois a conversa. Eu não quis alertar meu irmão, minha irmã, porque sabe como é, né? A gente já conversa pouco. E aí eu vou chegar e falar pra ele que o caminho que ele tá tomando vai pro inferno, fica difícil pra mim, né? O Senhor tem que me entender também. Será que a gente vai ficar se justificando pra Deus? Isso é uma autoanálise que a gente precisa fazer, que todo mundo aqui precisa fazer. Se não tem nenhum fruto ainda para apresentar, primeiro, antes da gente pensar em fruto, a gente precisa aceitar Jesus Cristo no nosso coração, cada um individual. Amém? Inicialmente, esse é o primeiro passo. Depois, a gente vai pensando nas outras coisas e vai evangelizando. Evangelizar é levar a palavra de Deus, vai alertando, vai ajudando, sempre com humildade, assim como Jesus nos ensinou. Amém? E agora a gente vai. Se alguém aqui só pensou em justificativa, né, e começou a falar, nossa, tô distante. Em Lucas, capítulo 19, do versículo 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido, amém? Ele veio salvar a gente que não tem nada, só tem pecado para oferecer para ele e está tentando. Amém? Ele veio salvar a gente. É para isso que Jesus veio. Ele não veio para quem está saudável. Ele veio para quem está precisando. Amém, pessoal. Amém. Espero que vocês tenham recebido essa palavra. Em nome de Jesus. Que possa gerar frutos no coração de todo mundo. Amém. Quem tem algum pedido de oração especial hoje, pode escrever ou abrir o microfone também. Fiquem à vontade. Amém. Então tá bom. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, primeiramente para te agradecer.
Agradecer por esse estudo de hoje, agradecer por essa leitura e por esse entendimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos acompanhado nesse estudo e durante toda a nossa vida, meu Pai. Obrigado, Jesus, por ter insistido em nós, mesmo não merecendo, Senhor. Senhor, nos arrependemos por todos os nossos pecados, meu Pai. Por todos. Pecados conscientes, meu Pai, que temos consciência, que sabemos que estamos fazendo e pecamos mesmo assim. E pecados inconscientes, meu Pai, que ainda não temos esse discernimento e pecamos sem querer. Meu Pai, nos arrependemos por todos eles, por todos. Pedimos para que o Senhor nos lave no sangue de Jesus, meu Pai, que morreu na cruz pela redenção dos nossos pecados e para a nossa salvação. Senhor, eu agradeço pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje, separando um tempo da terça-feira à noite para conhecer mais a Ti, entender mais verdadeiramente a Ti, o que o Senhor quer de nós, meu Pai, o que devemos e não devemos fazer e o que acontece com cada decisão. Meu Pai, obrigado por tudo. Senhor, eu te peço para que hoje o Senhor visite a casa de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, a família, vida pessoal, que o Senhor tome conta de tudo, meu Pai. Que o Senhor traga a Tua paz para a vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Que o Senhor nos mostre o que nós estamos errando, o que é de pecado que estamos fazendo, meu Pai, para não fazermos mais. E também nos mostre aonde que nós possamos dar frutos, render, meu Pai, fazer essas bênçãos que o Senhor nos deu, esse conhecimento, meu Pai, que às vezes nós achamos que é tão básico. Nossa, eu só estudei um livro, eu nunca li mais do que Lucas. Mas às vezes é muito para quem não tem nenhum entendimento, meu Pai. Então que o Senhor nos mostre, nos dê essa oportunidade, meu Pai, para que possamos dar fruto todo dia e vermos isso com clareza, meu Pai. Mas antes disso, meu Pai, estamos aqui nesse momento para reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. Sem o sacrifício dele, não alcançaríamos o céu, meu Pai, por conta dos nossos pecados. E reconhecemos e entendemos, meu Pai, que ele morreu na cruz por nós, por eu, por todos que estão aqui, meu Pai, para que nós possamos alcançar o céu. Meu Pai, após reconhecer Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, agora sim, meu Pai, peço para que o Senhor nos ajude nessa vida e nos dê a paz que excede todo o entendimento. No mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.